this disgrace. Another Bears fan throwing insults in our face. The Packers are the greatest team to ever play the game, even if from time to time they've been a little lame. How could you ever love a team with Jim McMahon? Not even Porky Pig was as big a ham. They got a reputation that's mostly based on luck. The Bears still suck. 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 We really, 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 really suck. Yes, the Bears still suck. Fala, nação cabeça de queijo de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Ó, o Pistola aqui de volta para mais um vídeo do canal. Semana 2 já foi e o Packers cumpriu a sua obrigação, fez o seu dever de casa, bateu em ursos mais uma vez, o que já é absolutamente habitual. O dono continua sendo dono, continua mandando em todos eles, seja em Lambeau Field, seja em Soldier Field, mais conhecido como Rogers Field, enfim. Já é algo tão banal, tão natural vencer o Chicago Bears que a gente, claro, fica muito feliz com o resultado, mas não causa nenhum tipo de surpresa, né, de impressão chocante vencer este nosso querido rival, né? Bom, vamos comentar um pouquinho desse jogo de domingo. O Packers venceu 27-10, Sunday Night Football. A gente sabe que, né, Packers em prime time costuma se dar bem, Aaron Rodgers em prime time, né, tem outra mentalidade, outro futebol desenvolvido, que é uma coisa impressionante. E encarar Chicago Bears no prime time é maravilhoso. Maravilhoso porque as lembranças são as melhores possíveis, né? Depois daquela pequena tragédia na semana 1, até peço desculpas, não trouxe um vídeo na semana passada falando da derrota para o Minnesota Vikings, porque eu ia trazer diversos palavrões que eu estava extremamente puto, brincadeira. Apesar que eu estava muito puto com o resultado, né, de domingo passado, mas eu tive alguns probleminhas técnicos, não consegui trazer, né, o vídeo para vocês, mas eu nem preciso resumir, né, muito o que foi esse jogo da primeira semana, porque também tem sido tradição dos Packers esse jogo da feijoada, esse jogo 5 esse jogo 4, aliás, né, da pré-temporada. Parece que o Packers estende um pouquinho mais a pré-temporada até a primeira semana da temporada regular. Então já se tornou também algo corriqueiro. Foi assim contra o Saints na temporada passada, tomamos 38-3. E agora de novo contra o Minnesota Vikings, tomamos lá 23-7, um jogo absolutamente irreconhecível dos Packers, tanto no ataque quanto na defesa. Uma verdadeira tragédia, né? Lamentável, porque é um jogo de divisão, né, contra um rival, né? Horrível perder confronto de divisão, mas realmente o Packers, né, enquanto não vem a semana 2, parece que ele não engrena, né? Ele gosta então de estender um pouquinho a sua pré-temporada, né? Acha que não vai ter muito problema perder na semana 1, que depois a gente tira o atraso nas semanas seguintes. Espero que seja assim de novo, né? Temporada passada perdemos para o Saints, depois fizemos uma boa arrancada aí de vitórias, espero que dessa vez também seja assim. Então, passado o jogo da feijoada, o jogo do churrascão da firma, o Packers entrou em campo para valer, se dedicou, foi competitivo, né? E o pouco que evoluiu da semana passada para essa já foi suficiente para ganhar de um Chicago Bears, que a gente sabe que tem muitas limitações, principalmente ofensivas, né? E acho que, como acabei de falar, houve algumas evoluções importantes, tanto ofensivas quanto defensivas, mas eu queria destacar muito a nossa linha ofensiva, porque no primeiro jogo nós não tivemos nem o Elgton Jenkins, nem o David Bakhtiari. Nesse jogo de domingo nós não tivemos o David Bakhtiari, que é aquela incógnita eterna, se está realmente 100% saudável para voltar ou não. Há uma possibilidade que ele volte no próximo jogo, domingo, em Tampa Bay, vamos ver, mas já a volta do Elgton Jenkins já foi extremamente significativa, porque o que a nossa linha ofensiva sofreu no primeiro jogo, né, diante das pressões de Minnesota, foi uma verdadeira peneira. O Aaron Rodgers sofreu demais, não conseguiu, né, produzir absolutamente nada, e a nossa linha ofensiva ficou realmente a ver navios. Então foi uma apresentação vexatória na semana passada, mas só com o retorno do Elgton Jenkins a gente vê como
né, o patamar, o nível da nossa linha ofensiva já eleva bastante. O Rodgers já teve mais tempo, a linha como um todo já foi mais consistente, né, permitindo uma melhor fluência do jogo dos nossos running backs também. Então eu queria já destacar, né, esse retorno do Elgton Jenkins, que já foi fundamental para a melhoria da nossa linha ofensiva e, consequentemente, para o desenvolvimento, né, melhor do nosso ataque. Defensivamente, quero dizer que ainda a gente pode evoluir muito, muito. Me prometeram uma defesa top 5, mas ainda não me entregaram uma defesa nem top 15, essa que é a verdade, né? A gente tem o Joe Barry, um cara bastante motivador, bastante, né, elétrico na beira de campo, mas com algumas ideias, algumas coisas no discurso dele que a gente escuta, fica meio assustado, né? E no primeiro jogo nem se fala, o desempenho defensivo, seja no primeiro nível, seja no segundo nível, não teve pressão, não teve blitz, secundária dormindo, marcação distante, cobertura zero, enfim. Então, não teve nada a se destacar no primeiro jogo, do ponto de vista defensivo. No segundo jogo melhorou, evidentemente, tinha que melhorar, pior que aquilo, acho que era impossível, mas ainda há alguns fantasmas que retornam, por exemplo, o do jogo terrestre adversário. David Montgomery, longe de ser um running back dos melhores da liga, né? Não sei nem se eu considero um top 10, acho que não. E conseguiu produzir muito nesse jogo, mais do que deveria, né? Se não chegou a 100 jardas, se aproximou muito. É um número considerável, né? Packers sofreu contra o jogo terrestre dos Bears, já que, né, realmente os recebedores de Chicago são muito fracos. Então eles optaram pelo jogo corrido e conseguiram, né, algumas coisas interessantes. Então acho que esse buraco contra o jogo terrestre, coisa que a gente tinha corrigido na temporada passada, voltou a aparecer nesse começo agora, né? Tanto é que o Packers trouxe até o Jarran Reed para reforçar ali o miolo, né, da nossa linha defensiva, né? Apesar de eu ter achado que o Kenny Clark fez um bom jogo, mas no geral ali, né, pelo meio da nossa defesa, foi um caminho interessante que os Bears encontraram para tentar machucar um pouco a nossa defesa. Isso precisa ser, né, revisto para os próximos jogos. Secundário também ainda tem minhas restrições. O início do Darnell Savage é muito preocupante, assim como foi o final dele na temporada passada. Acho que depois que ele foi colocado no bolso do Mark Andrews, né, 3 touchdowns em cima dele contra os Ravens na temporada passada, e não voltou mais a ser aquele Darnell Savage que a gente conheceu. Caiu muito de produção, mais uma vez um jogo muito fraco dele, né, de muita lentidão, de muitos, né, erros infantis mesmo de cobertura. O próprio Adrian Amos, né, em relação ao primeiro jogo, melhorou, mas ainda pode render muito mais, né? Eric Stokes também para mim começou abaixo, né, por ter sido o primeiro ano dele de calor na temporada passada. Ele foi muito bem, muito bem. Esse ano parece que ele está um pouco, não sei se acomodado por já ter conquistado a condição de titular. É bom ele abrir o olho, porque o Russell Douglas aí jogou bem, está pedindo passagem, né? Se ele não conseguir manter uma certa regularidade, né? Então precisa evoluir também. E o Jair Alexander fez um bom jogo. O Jair Alexander conseguiu aquela interceptação já na reta final da partida. É um cara que está voltando à sua melhor forma física, né, depois de muito tempo parado. É um cara que a gente confia muito, tem muita segurança, mas assim como toda secundária no primeiro jogo também, né, não passou batido, poderia ter invertido a marcação no Justin Jefferson, coisa que o Joe Barry não fez, mas, né, enfim, melhorou para esse segundo jogo, então a gente acredita que ele possa crescer muito mais também. Então eu acho que, do ponto de vista do nosso pass rush, também houve um crescimento. Rashan Gary, Preston Smith, muito bem no jogo, né, sacando mais, pressionando mais o quarterback adversário. Esse é um dos grandes caminhos para as vitórias, é forçar turnovers, e os dois fizeram muito bem esse papel, né, nesse jogo. Quay Walker também gostei, ainda um pouco tímido, né, primeiro ano, mas vai se desenvolver, acho que vai ser uma boa escolha também para a gente. Então, houve uma melhora, mas tem muita coisa a evoluir defensivamente, que ainda me preocupa. Eu não vou nem falar dos special teams, porque é incrível que em 2 jogos eu não tenho críticas assim, graves, contundentes contra os special teams dos Packers, sinceramente. Todo mundo foi bem até agora, Mason Crosby tem acertado seus chutes, Pat O'Donnell também tem se mostrado um punter bastante seguro e confiante, a Amari Rodgers também, né, nos retornos, não tem
dado muitos sustos assim, né? Tem feito bons retornos também. Então, e não temos tomado também grandes retornos, né? Como ocorreram na temporada passada. Então a gente há uma luz no fim do túnel aí de que o trabalho do Rich Bisaccia pode, né, fazer o nosso special team melhorar de desempenho, até porque piorar eu acho que não era possível também. Agora, para falar do nosso ataque rapidamente, o Aaron Rodgers, depois de um jogo também de total, né, espalhamento de farofa, né, voltou a ser consistente, gosta de jogar contra o Chicago Bears. Claro, longe das grandes atuações de Aaron Rodgers, mas fez o simples, fez o básico, né, para vencer o jogo, né, variou bem os seus passes, né, encaixou bem o play action, que é algo que ele gosta muito, o Matt LaFleur também gosta. Então, no play action, nosso ataque funcionou bem. Gostei muito do Sammy Watkins, fez big plays, né, um cara que se mantiver saudável vai ajudar bastante, assim como o Randall Cobb, com algumas intervenções importantes no slot. Então, gostei muito do Sammy Watkins, pela primeira vez, fazendo um jogo mais contundente, né? Allen Lazard voltou, deu um sustinho ali, mas logo voltou, não teve uma lesão grave, fez o seu touchdown. Mas a minha alegria é ver o jogo terrestre dos Packers fluindo, isso é o melhor, né, cara? Aaron Jones e A.J. Dillon, né, dividindo aí carregadas, conseguindo jardas importantes. O Packers perdeu muitos jogos nas temporadas anteriores, né, desde o início da gestão da era Matt LaFleur, porque, né, renegou, porque deixou de explorar mais o nosso jogo terrestre. A gente tem dois talentos ali que podem e devem ser muito bem explorados, né? Aaron Jones fez um grande jogo, foi o cara da noite, né? Teve 2 touchdowns, né? 122 jardas totais, né? Para um touchdown corrido e outro recebendo passes, que é um cara que também vai receber bastante passes do Aaron Rodgers, né? O A.J. Dillon também teve em torno aí de 60 jardas, carregou bem, é aquele cara que quebra tackles, enfim. Então, eu acho que, considerando que o ataque dos Packers está ainda num processo de reformulação, onde Aaron Rodgers vai precisar, né, pegar uma confiança em relação aos recebedores jovens, o Romeo Doubs conseguiu umas recepções, né, nesse jogo, o Christian Watson já estava um pouco menos inibido depois daquele erro, daquele drop ridículo, né, que poderia ter empatado o jogo contra os Vikings e mudado a história daquela partida, mas voltou para esse jogo mais seguro, né? O Rodgers distribuiu alguns passes mais curtos para ele retomar essa confiança. Então, aos poucos, tanto ele quanto o Dobbs vão, né, crescer e vão ganhar mais passes, mais carregadas. Então, isso não me preocupa tanto, mas considerando que, como vai levar um certo tempo para que o Rodgers tenha essa sintonia fina com esses novos recebedores, então acho que o melhor que o LaFleur tem a fazer quando o jogo não se mostrar tão fácil é usar e abusar do jogo terrestre mesmo, porque essa dupla é muito boa de bola, né, e vai nos render ainda muitas alegrias. Então o que o LaFleur não pode deixar de fazer, o que o Packers não pode deixar de fazer, é deixar esses caras escanteados assim quando o jogo estiver realmente difícil, quando, né, o jogo aéreo não estiver realmente entrando. E isso vai ser uma tônica interessante para o jogo do próximo domingo em Tampa Bay. Então, para resumir, um jogo teoricamente tranquilo dos Packers. O início foi um pouco preocupante, abrimos 3-0. Depois, logo na primeira campanha de Chicago, levamos o touchdown, mas como o Packers sempre tem aquela sonolência inicial, tomou aquele susto, acordou, entrou no jogo, e aí, né, já acabou com a gracinha dos ursos, e aí foi, né, um domínio amplo e absoluto até o final da partida, sem grandes sustos. A defesa conseguiu dominar bem, o ataque produziu razoavelmente bem o suficiente para vencer o jogo. Teve um lance contestado, um possível touchdown do Justin Fields, que teria entrado, passado a linha ou não, mas acho que ainda que tivesse invalidado aquele touchdown, né, embora eles encostariam, ficariam uma posse atrás, mas acho que não seria o suficiente para eles virarem aquele jogo. Acho que o Packers estava bem consciente, estava bem competitivo, não permitiria, né, que eles virassem aquela partida, mas claro, trariam um ar, né, mais de tensão no final daquela partida. Mas é isso, vamos pensar próxima semana 3, em Tampa Bay contra o Tampa Bay Buccaneers, um adversário que a gente tem péssimas lembranças. O Packers jogando na Flórida é um grande problema, a gente sabe disso. Tampa Bay começa a temporada 2-0, não está jogando o fino da bola, muito menos o Tom Brady passando por problemas extracampo que você sabe muito bem, envolvendo possível separação com a Gisele, se separou ou não, não sei, mas ele não está legal. E eu acho que é uma oportunidade da gente aproveitar esse momento
de instabilidade do Tom Brady, dos Buccaneers com muitos desfalques, principalmente no seu corpo de recebedores. Mike Evans, que seria o único ali de confiança do Tom Brady, tomou um jogo de suspensão pela confusão no jogo contra o Saints, embora eu vi agora há pouco que ele vai tentar, né, como se fosse tipo um efeito suspensivo aqui no futebol brasileiro, para ele poder né, jogar esse jogo de domingo contra os Packers. Caso ele não jogue, o Brady vai ter recebedores ali de segundo escalão, que não transmitem tanta segurança assim, como o Brashad Perriman, o Russell Gage, enfim. Então, o Scott Miller. Então, dá para fazer um jogo mais equilibrado em Tampa, quem sabe, né? Então, eles devem se utilizar muito do jogo terrestre com o Leonard Fournette, e aí que é o grande problema, porque o Packers não foi bem parando o David Montgomery no domingo passado, então é uma coisa a ser consertada, porque eles vão usar muito os running backs, né? E outra coisa que eles vão tentar é na batalha dos turnovers levar a melhor sobre nós, né? Pressionar muito Aaron Rodgers, a gente se lembra em confrontos anteriores em Tampa, veio muita pressão, o Rodgers foi muito sacado, foi interceptado, né? Porque a pressão veio, a nossa linha ofensiva não conseguiu segurar. Então eu acho que esse vai ser talvez um dos caminhos para a gente tentar buscar essa vitória em Tampa, tentar forçar turnovers do lado de lá e evitar os turnovers do lado de cá, com um bom trabalho da linha ofensiva. A linha ofensiva tem que fazer um excelente trabalho, quem sabe contando com o retorno do David Bakhtiari ali também. Evitar pressões do Aaron Rodgers, evitar sacks, turnovers, interceptações, porque isso define um jogo lá. E a gente sabe que eles são fortes lá, né? Faz parte, e eles têm essa vantagem de estar 2-0, de ter um elenco mais pronto, mais formado em torno do Tom Brady. Então não é nenhum demérito aqui assumir que o favoritismo é de Tampa Bay, mas que o Packers pode igualar um pouco essas condições, né, pelo fato de que eles não têm praticamente o seu corpo de recebedores titular e que o seu principal jogador não vive um momento muito bom, né, extra-campo. Então essa é a chance dos Packers aproveitarem, né, desse momento para quem sabe trazer uma vitória, quebrar mais um tabu, né, de vencê-los lá em Tampa e acabar com essa história de que na Flórida, né, o Packers não se dá bem, né. Então a gente espera um jogo muito difícil, sem dúvida. É a primeira grande pedreira que a gente enfrenta nessa temporada, mas vamos ver se com essa vitória contra o Chicago, né, voltou um pouco a confiança, a motivação do pessoal, para que a gente faça um jogo minimamente competitivo lá e consiga levar melhor nesse duelo dos turnovers aí, né? Ter uma defesa forte e um ataque que seja, né, bem incisivo e eficiente para a gente sair de lá, quem sabe, com uma vitória e com 2-1 na temporada. Tá certo, galera? É isso aí que eu tinha para trazer para vocês. Domingão, então, estaremos aí na torcida por mais uma vitória dos Packers. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, curta, compartilhe. Se algum amigo seu torce para os Packers não conhece o Empacotador Pistola, meu canal, divulgue para ele, se inscreva no canal, muito bacana, né, a divulgação aí do meu trabalho para a rapaziada, né? Quem quiser chegar junto será sempre muito bem-vindo. Valeu, galera! Até semana que vem com mais vídeos no canal. Um grande abraço a todos. Vou tomar a minha aguinha aqui. E The Bears still suck, né? E o Rodgers continua mandando em Chicago, nada mudou em Green Bay. E até semana que vem. Um grande abraço. Tchau!